Reportagens que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Publicada pela Paulus Editora, Via Sacra para crentes e não crentes, apresenta-se como um percurso interior, uma descoberta pessoal nestes dias de Quaresma. Naquele fim de tarde, quarta-feira de cinzas, no Chiado, em Lisboa, uma sugestão diferente. Na Igreja dos Mártires, um filósofo e um gestor de empresas apresentavam as suas reflexões sobre a Via Sacra. Passo a passo, um pequeno livro parte dos episódios do itinerário de sofrimento de Jesus a caminho do Calvário e apresenta-os para crentes e não crentes. Eu acho que nos ajuda muito na vida uma reflexão sobre a Via Sacra, porque aparentemente é um caminho que corre todo mal, até acabar na própria morte. Mas depois há a esperança da ressurreição a seguir. Eu acho que, de alguma forma, nos dá uma certa, como é que eu lhe posso dizer, uma certa tranquilidade em relação ao sofrimento, à vida, ao valor do sofrimento, à razão da morte. E para mim, refletir sobre esses assuntos é extremamente importante, embora hoje em dia quase se esconda o sofrimento e a morte. Uma sociedade que quer ignorar o sofrimento, mas cujo cotidiano não cessa de o apresentar na realidade da vida de cada um. Esta Via Sacra é a Via Sacra de muitas e muitos portugueses. Cai uma vez, cai outra vez, têm dificuldades económicas, financeiras, sociais, depois têm esperança, depois desesperam, depois partilham com os outros, depois precisam dos outros, depois apoiam os outros, depois sentem-se sós, depois todos têm a morte na vida, não é? E todos têm a esperança da vida para além da morte, embora de forma diversa. Isto é muita vida, é o dia-a-dia das pessoas. Via Sacra para crentes e não crentes é uma publicação da editora Paulus. Um dos autores desta Via Sacra está entre nós, José Luís Nunes Martins. Muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Esta é realmente uma proposta um tanto ou quanto diferente da literatura religiosa habitual. Via Sacra para crentes e não crentes, e podemos dizer que tem textos escritos por um filósofo, por um gestor de empresas, o filósofo o José Luís Nunes Martins, o gestor de empresas o Paulo Pereira da Silva. Como é que nasce esta ideia de dirigir um tema, Via Sacra, e dirigi-lo para crentes e para não crentes? A ideia original estava na relação que eu tenho com um amigo que entretanto morreu, o Padre João Resina, que gostava muito de dizer que as coisas para serem boas precisavam de ser simples e precisavam de ser rigorosas. E aquilo que notava era que muitas vezes as vias sacras eram, perdoem-me o termo, demasiado piedosas. Funcionavam para os crentes, funcionavam apenas para alguns crentes e não tinham, eventualmente, a sua riqueza explorada tão bem quanto seria possível. Não creio que tenhamos conseguido explorar toda a riqueza da Via Sacra, mas pelo menos fizemos esse percurso de tentar abrir as portas de um percurso pessoal extremamente importante que cada cristão deve fazer, mas cuja verdade e cujo valor não se esgota num ritual meramente católico. É muito, muito, muito mais rico. O Paulo Pereira da Silva, além de ser empresário, é também físico teórico e tem este rigor. Foi ele que escreveu para os crentes, escreveu com um rigor fantástico, na medida em que era importante fazer diferente de todas as vias sacras até agora. Eu encarreguei-me dos não crentes, onde eventualmente os meus disparates são um bocadinho mais disfarçados, porque não tenho que ser tão rigoroso assim. Mas esta é importante que quem está em casa perceba que para cada estação há duas meditações. Duas perspectivas completamente diferentes. Uma para crentes e outra para não crentes. É possível comprar o livro ou lê-lo sem qualquer tipo de referência à crença. É um livro, e posso mostrar, num formato tanto ou quanto diferente dos livros habituais. Ele tem as dimensões de um CD de áudio, de uma caixa em que habitualmente traz os CDs. Traz estas propostas, estas meditações, e não se trata de uma apologia ou de uma justificação do sofrimento, mas talvez de uma interpretação ou de um atribuir sentido, às vezes,
Há dimensões mais negativas marcadas pelo sofrimento que atinge a vida de tantas pessoas? Sim, eu diria que uma curiosidade, Jesus Cristo nunca se preocupou muito em explicar o sofrimento. Ele disse que era importante lutarmos para o ultrapassar, dar de comer a quem tem fome, ir fazer companhia a quem está só, visitar o doente, etc. Importa perceber que a vida de todos nós é marcada pela dor e pelo sofrimento. Não há maneira de fugir dela. Não há vidas perfeitas, quer dizer, há vidas com aparência de serem perfeitas que eventualmente escondem todos os sofrimentos e ainda mais essa preocupação de esconder a morte e de esconder esses aspectos mais negativos. Nós hoje na nossa sociedade temos muito a ideia de que o sofrimento e a morte têm um lugar, é o hospital, e que nas salas ascetizadas é lá que se sofre e é lá que se deve morrer. As crianças muitas vezes têm medo de ir para o hospital porque é no hospital que se morre. Portanto, se eu não for para o hospital, basicamente estou livre da morte. A nossa sociedade é uma sociedade demasiado otimista. Eu diria que demasiado preocupada com uma aparência de alegria que esquece esta dimensão importante. Eu costumo dizer que a alegria é apenas metade da felicidade. A felicidade é uma realização plena que se obtém na tristeza também. E há pessoas que sofrem e que se sentem ainda mais sós porque têm a ideia de que o seu sofrimento não tem grande valor porque ninguém o quer partilhar, tão pouco quer saber dele. O Papa Francisco, na mensagem quaresmal, fala na globalização da indiferença. E depois utiliza 3 ou 4 vezes a mesma expressão, abrir portas, abrir portas. A ideia é, mais do que falamos hoje em acolher as outras pessoas, mas mais do que falar em acolher e perceber o porquê de acolher, importa que alguém lhes vá abrir a porta e as convidar para sentar e vá buscar um copo de água. Isso é fundamental, passar à prática. E esta Via Sacra, o que tem é muitas interpelações às pessoas, que é, porque é que ainda não disse à sua mãe que o sorriso dela é bonito? Porque é que ainda não lhe agradeceu o que ela eventualmente terá sofrido por si? Porque é que não o fez? E é uma chamada a que as pessoas se liguem novamente. É uma tentativa de encontrar a própria identidade. É um desafio a que as pessoas procurem o que é importante e que encontrem o que é importante. E isso está dentro delas, independentemente de serem crentes ou não crentes. As pessoas poderão dizer, Via Sacra, isso é algo que eu sei bem o que é. A minha vida dava uma autêntica Via Sacra. Aí o livro pode funcionar como um contributo, uma pedagogia para que não fujamos propriamente das situações negativas na vida, porque é incontornável, não é? Mas perceber como as podemos integrar de forma, não direi positiva, mas de forma construtiva na nossa vida, ajudando-nos também, projetando-nos em relação aos outros. Exatamente. A partir do momento que nós aceitamos que os aspectos menos bons da nossa vida são partes da minha vida, eu sou capaz de perceber um pouco mais o que é a minha vida. Se eu, por outro lado, cada vez que me acontece uma coisa menos boa, acho que aquilo não faz parte da minha história, eu vivo completamente angustiado sem necessidade. A vida é feita de coisas boas e de coisas menos boas. Na vida faz parte de ganhar e faz parte de perder. Faz parte de conhecer pessoas e ser desiludido por elas. Faz parte de nós conhecermos outras pessoas e faz parte de nós desiludirmos outras pessoas. E mais do que apontarmos o dedo aos outros e ao sofrimento dos outros, é muitas vezes importante percebermos quando nós somos o peso, a cruz que os outros carregam. Quando somos nós que fazemos os outros sofrer. Na primeira estação, aqui na meditação para não crentes, o que fala é, bem, Jesus é condenado à morte. Bem, todos nós somos condenados todos os dias, justa e injustamente. E um pouco mais à frente, um pouco para surpreender também os leitores, eu digo, bem, e também todos os dias passamos a vida a condenar outras pessoas, umas justa e umas injustamente. Mas nesse papel, no papel de juízes que condenam, já nos sentimos muito melhor do que no papel de réus. De condenados. E é esta tentativa de inverter a ideia de que nós, mais do que termos vidas em que sofremos passivamente muito, muitas vezes nós somos quem faz sofrer na vida dos outros. Muitas vezes somos nós a cruz na vida dos outros. E é importante termos noção disso para
após aliviarmos, não é? Há também uma sequência, podemos referi-la a algo interessante, as quedas de Jesus, não é? Normalmente, a seguir, há um encontro. Nas quedas da nossa vida, tantas vezes também podemos encontrar algo ou alguém. A nossa família é aqueles que ficam e que lá estão quando nós estamos caídos no chão, não é? Feliz de quem nunca tenha que pôr à prova os seus amigos, porque vai descobrir que afinal não são assim tantos. As 3 quedas na via sacra têm uma sequência muito curiosa. A seguir à primeira queda, Jesus encontra a sua mãe e é ajudado por Simão de Cirene. A seguir à segunda, ele encontra as mulheres e, portanto, de Jerusalém, e diz-lhes para elas chorarem também pelos filhos dela. Há aqui uma dimensão de que há mais gente que sofre e há mais mães para além da minha. E a seguir à terceira queda é despojado das suas vestes. Provavelmente, a seguir à terceira queda, encontra-se perfeitamente a si mesmo. Sozinho, a via sacra não é um caminho bonito, nem é um caminho agradável, é um caminho de abandono, de pessimismo, de negatividade, e é importante saber navegar um bocadinho neste mar de pouca luz, mas importa perceber que há aqui uma razão para ter esperança, há aqui uma razão de alguém que sofreu e que fez sentido o seu sofrimento e cujo sofrimento pode ser um sentido para o meu sofrimento. E este é, na realidade, o grande desafio inerente a este período da Quaresma em que nos encontramos. José Luís Nunes Martins, muito obrigado por ter estado entre nós e nos ter falado também dos desafios contidos nesta Via Sacra. Via Sacra para crentes e não crentes, uma sugestão que não é apenas de leitura, é uma proposta de caminho e de descoberta interior.